Mais de 1 milhão de brasileiros possivelmente já desenvolveram o chamado transtorno do jogo. Ousa dizer que é bem mais do que isso. 1,4 milhão desenvolveu o transtorno do jogo. Ousa dizer que é bem mais do que isso. Nesse vídeo aqui eu vou reagir a uma matéria do SBT que fala sobre o vício em apostas. Olha só, cada vez mais na mídia, na TV aberta e nas redes sociais tem se falado sobre conscientização do vício em apostas. Eu não assisti essa matéria. Um seguidor me mandou lá no direct do meu Instagram essa matéria e falou: Léo, reage a esse vídeo. Então vem comigo, convido você que está me assistindo a assistir esse vídeo até o final. Assista, porque eu acredito que o conteúdo deve ser bom. Beleza? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Eu faço um trabalho especializado no tratamento de vícios, especialmente eu ajudo pessoas a retomar o controle sobre suas vidas e se libertar do vício em apostas online. Então vem comigo, assiste esse vídeo até o final. Se você ainda não está inscrito no canal, tá perdendo tempo, porque todo dia tem vídeo novo. Já vem aqui e se inscreve no canal. Se inscreveu aí? Se inscreve. Os jogos e apostas online já são considerados um dos 3 maiores problemas de saúde pública do país relacionados à dependência, juntamente com o álcool e as drogas. 11 milhões de brasileiros apostam de modo desenfreado, um comportamento impulsionado pelas novas tecnologias e que põe em risco a saúde, tanto mental quanto financeira. É o que você vai ver a partir de agora no 2º episódio da série Vício, o preço da compulsão. O trabalho na padaria exige disposição, mas o que esse jovem aprende aqui vai muito além do pão quentinho. Quando você soa para ter o seu dinheiro, você pensa melhor em como gastá-lo. Aprendizado que não veio de graça. Foi uma das maneiras de eu pensar que, eu tô trabalhando muito, suando, e aí eu vou colocar meu dinheiro em uma plataforma de jogo e perder em 5 minutos o dinheiro que eu demorei em 1 mês para conseguir. Ele tem apenas 17 anos, mas já perdeu dinheiro como gente grande. Eu cheguei a perder 33 mil. Como? Apostando. Na época, os jogos de apostas online ainda não eram regulamentados no país. Por isso, mesmo sendo menor de idade, ele acessava as plataformas sem qualquer barreira. Eu jogava mais ou menos 12 horas por dia. Eu acordava já pensando naquilo. Ia dormir? Pensando naquilo também. Deixava de sair com seus amigos, deixava de jogar bola. Sim, deixava até de às vezes ir pra escola pra poder ficar concentrado em jogar. Em um único dia, foram 29 mil reais perdidos. O dinheiro desaparecia na mesma intensidade em que surgiam os sinais da dependência. Eu ficava ansioso, eu ficava com o olho tremendo, com o pé mexendo. Eu não via a hora de poder jogar. Gente, muito boa essa matéria do SBT. Eu confesso que eu não conhecia esse quadro, Vício e Compulsão do SBT. Muito bom, SBT Brasil, dá os créditos para eles aqui, gostei bastante. E o que eu gostei, que eles trouxeram, né, esse depoimento desse rapaz. E é isso, pessoal, a pessoa quando tá no vício, se você sofre com vício, eu tenho algum amigo ou familiar que sofre com vício, sabe do que eu tô falando. Ela perde a noção do valor do dinheiro. Olha, ele apostou 29 mil reais em um dia. Então, o dinheiro suado muitas vezes ganha pouco no mês, muito mais do que ele ganha do salário dele no mês. A pessoa literalmente perde totalmente a noção do valor do dinheiro. Ele vai falar mais sobre isso, sobre as consequências do vício aí, provavelmente. O coração ia acelerava, minha mente começava a pensar. Eu até chegava às vezes a chorar. A felicidade que eu tinha sumia bem na hora. Desde 2018, o vício em jogos de azar é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. Chamada de ludopatia, essa condição é marcada pelo desejo incontrolável de jogar ou apostar.
é uma busca incessante pela emoção que o jogo desperta no cérebro, como explica a coordenadora do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo. Bem, isso, pessoal. A matéria colocou uma fala bem interessante. A ludopatia é considerada pelo desejo irracional e muito forte de apostar. Então, se você sofre com vício em apostas, você sabe que é esse desejo, é uma vontade incontrolável. Como o menino falou ali, ele ia dormir pensando nas apostas e acordava pensando nas apostas. É muito ruim, a compulsão é horrível, a pessoa perde completamente a saúde mental e a qualidade de vida dela. Cruzar essa barreira, que antes era um jogo de loteria, tinha que ir até uma loteria, esperar um resultado. Hoje você vai conseguir ter acesso fácil, rápido, por um celular que está no bolso e uma premiação imediata. É basicamente o crack dos comportamentos aditivos. O último estudo da Unifesp revelou dados inéditos sobre o envolvimento dos brasileiros com os jogos de azar. Mais de um quarto da população com 14 anos ou mais já apostou alguma vez na vida. Entre os que apostaram no último ano, quase 40% foram considerados em situação de risco ou classificados. 11 milhões de brasileiros, é muita gente, de jovens, 11 milhões de jovens, olha que forte isso. Como jogadores problemáticos. Desse total, mais de 1 milhão de brasileiros possivelmente já desenvolveram o chamado transtorno do jogo. Ousa dizer que é bem mais do que isso, 1,4 milhão desenvolveu o transtorno do jogo, ousa dizer que é bem mais do que isso. Os mais vulneráveis, adolescentes e pessoas de baixa renda. Uma realidade que já faz das apostas online um dos 3 maiores problemas de saúde pública do país ligados à dependência, ao lado do álcool e do tabaco. É um transtorno de saúde mental ali, é um transtorno que a gente antes chamava de jogo patológico. Hoje a gente chama de transtorno de jogo, mas com os mesmos sintomas, ou seja, começa a mentir, começa a deixar de fazer tudo o que antes gostava para fazer uma aposta, começa a abrir mão de outras coisas, família, outros interesses para fazer as apostas. Então a gente tem aqui uma configuração que é muito idêntica, inclusive se enquadra nos manuais diagnósticos como qualquer outra dependência. Há quase 80 anos, os jogos de azar são proibidos aqui no Brasil. E a dependência causada por eles está longe de ser uma novidade. Bingos, jogo do bicho, máquinas caça-níqueis, casas de aposta. Isso é bem importante falar, pessoal. Muitas pessoas acreditam que o vício em apostas é algo que surgiu agora. O vício em apostas sempre existiu. Então, as pessoas, principalmente no Brasil, sempre foram viciadas. A matéria está falando, isso está contextualizando, muitas pessoas já eram viciadas em bingo, já eram viciadas em jogos de azar de forma ilegal mesmo, mas sempre existiu. Acabou se potencializando cada vez mais forte quando veio para a palma da mão, quando virou apostas online, né, cassinos online, aí potencializou bastante. Mas é algo que sempre existiu. Isso mostra que já era um sinal de alerta, mas é óbvio que as casas de apostas com a tecnologia trouxeram para o celular, aí potencializou cada vez mais. Sempre existiram. A diferença é que agora o problema ganhou outra dimensão com o acesso fácil, rápido e limitado às apostas online. Aí, ó, foi isso que eu falei. A regulamentação das apostas esportivas online no Brasil começou em dezembro de 2023. A medida trouxe mais segurança e transparência ao setor, mas o alerta continua para o risco de vício e endividamento. Sabe o que é a minha crítica? Tá, regulamentaram as apostas esportivas. Então, fala que traz mais segurança, como a matéria do SBT trouxe. Só que se você entrar em qualquer casa de aposta regulamentada agora, você vai ver que lá não vai ter só apostas esportivas, lá vai ter um cassino online também. A minha maior crítica é essa: essas casas regulamentadas, elas estão sendo cobradas pela polícia ou pelos órgãos competentes, porque lá tem um cassino, tem jogos de azar também, ou não? Então, se você abrir uma casa de aposta, você vai ver que o que eu estou falando é verdade, não tem só aposta esportiva lá.
Então, a gente precisa entender as diferenças das apostas esportivas para os jogos de azar, que é a que a matéria trouxe. E saber que as casas de apostas têm cassino lá dentro, sim, não são só apostas esportivas. Para este psiquiatra, que faz parte do programa de transtornos do impulso do Hospital das Clínicas, o maior desafio está em o apostador perceber quando o preço da diversão passou dos limites. Entender quando a gente está começando a sair de uma mera aposta que eu faço naquela Mega Sena no final do ano para algo mais rotineiro, né? E algo que começa a comprometer uma parte grande da minha renda. Então aí eu estou atravessando uma zona cinzenta que eu estou caminhando para o que a gente chama do espectro do adoecimento. E é difícil se ver nesse processo de transição. O problema se agrava ainda mais diante de um universo tão grande de apostas esportivas. Enquanto está rolando o jogo, você consegue apostar para quem vai ser o próximo escanteio, para quem vai ser o próximo gol, o próximo cartão amarelo. Então você vai fazendo múltiplas apostas simultâneas, encurtando esse espaçamento entre o ato de apostar e o resultado final. Então o ciclo de estimulação de prazer para o cérebro, ou seja, do sistema de recompensa, é muito mais intenso do que era lá atrás. Por isso que a gente aumenta muito mais a chance de adoecimento. Bem posicionado pelo psiquiatra, gostei. Quem faz aposta esportiva sabe. A pessoa, durante a partida, pode fazer uma infinidade de apostas no mercado de escanteio, cartões, resultados, enfim. E isso faz com que o cérebro fique cada vez mais estimulado à dopamina barata das apostas e, naturalmente, a pessoa fique cada vez mergulhada, cada vez mais ela fica mergulhada no ciclo do vício. Com tantas possibilidades, essa jovem foi à beira do descontrole. Se eu não me controlar, eu vou à falência. Foram 3 anos, virando madrugadas em claro. Só decidiu parar de apostar depois de ver a irmã mais nova mergulhar na compulsão pelo jogo do tigrinho. Ela fundou a família em 70 mil. Quando minha mãe foi olhar, ela já não tinha mais FGTS. O benefício da minha irmã, ela está devendo até 2032. Ela, que trabalha como atendente para se manter firme e distante dos cassinos virtuais, desinstalou os aplicativos. No e-mail, todo dia, eles mandam os horários. Isso é uma sacanagem das casas de aposta, ficar mandando e-mail, SMS, cashback, bônus, isso aí é uma isca para estimular o vício do apostador compulsivo. Que estão pagando igual a plataforma. Então meu celular é cheio. É só mais uma das muitas tentações de quem vive uma batalha diária. É uma batalha porque você é fruto do seu suor. É uma batalha forte, que é você contra você mesmo. Na reportagem de amanhã, você vai saber mais sobre um problema bem atual que atinge brasileiros de todas as idades: o uso descontrolado das redes sociais. Muito bom, gostei bastante, muito bom, gostei bastante da matéria do SBT, tá de parabéns do SBT. E isso mostra cada vez mais como o vício em apostas é algo sério. Isso mostra que muitas pessoas tentam parar de apostar sozinhas e não conseguem. Por quê? Porque o vício interage diretamente com o sistema nervoso central, com o sistema límbico, ou sistema responsável pela sensação de prazer e recompensa do cérebro. Dito isso, se você aí que está me assistindo, você quer aprender o passo a passo para parar de apostar, se você quer superar o vício em apostas online, se você quer aprender as ferramentas para parar de apostar, eu convido você para conhecer o programa Cartada Final. Programa que eu desenvolvi e coloquei tudo que eu aprendi. Lá você vai sim aprender o passo a passo para sair do vício em apostas e o melhor, custa menos de R$2 por dia. Quer conhecer o programa Cartada Final? Primeiro link da descrição. Beleza? Convido você, se você quer conhecer um pouco melhor o meu trabalho, para me seguir lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Tô te esperando no Instagram. E é claro, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal. Se inscreve e ativa o sininho. Um grande abraço, tamo junto. Até o próximo vídeo.